Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos aqui, pelas misericórdias de Cristo, para que possamos entregar a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Senhor, que o Espírito Santo, que é o Paracleto, o Conselheiro, o Consolador, o Confortador, o Encorajador, possa se manifestar na nossa vida e pela iluminação nos levar ao esclarecimento e ao entendimento. Abençoa-nos, ó Pai, mas acima de tudo, nós oramos para que toda honra, para que toda a glória e todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Amém. Nós continuamos com aqueles temas sobre uma escatologia prática, ou seja, analisando os temas escatológicos por meio de uma perspectiva de uma teologia prática, sabendo que a profecia visa edificar, consolar e exortar, especialmente no sentido de encorajar, trazer assim fortalecimento, e que toda a palavra inspirada por Deus é apta para correção, para educação, para o ensino, para edificação. Portanto, não importando quão complexo ou mesmo, de certa forma, enigmático possa ser um texto escatológico ou profético, ele tem uma aplicação prática de ensino, uma aplicação prática de educação, de edificação, de correção em nossas vidas. A própria palavra anúncio, ou seja, anunciar, como está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11 e no versículo de número 26, quando Paulo, falando da ceia do Senhor, diz: anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Segundo vários estudiosos da língua grega, essa palavra anúncio nas Escrituras deu origem à palavra pregação. Como em anunciar as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Tem uma ideia de uma declaração. O que é declaração? Ou mesmo uma ideia de proclamação. E o que seria uma proclamação? Quando anunciamos, declaramos, quando anunciamos, proclamamos. Uma declaração aclara. Uma declaração ilumina. Uma declaração esclarece, trazendo luz aos que se encontram nas trevas. Mas a declaração pode ser entendida também como um grito, como um brado de guerra, uma declaração de guerra. Uma declaração de guerra que traz em si
boas novas, boas notícias para aqueles que a ouvem, porque eles serão o quê? Libertos. A própria origem da palavra evangelho está ligada ao anúncio de boas novas, está ligada ao anúncio da vitória na guerra contra inimigos. O evangelista era aquele corredor que chegava e anunciava dizendo: vencemos, triunfamos, os nossos inimigos foram derrotados. Quando pregamos o evangelho, somos esses corredores, somos estes proclamadores, esses anunciadores da boa nova. Vencemos. O nosso exército venceu. O nosso Jesus venceu. Ele triunfou na cruz do Calvário, reduzindo ao vexame todo principado e potestade. Sim, triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Já a ideia de proclamar vai um pouco além. É a ideia de proclamar, ordenando algo. Quando pregamos a palavra do Senhor, não apenas transmitimos ensinos, não apenas transmitimos uma mensagem, nós proclamamos um decreto real, onipotente. Se a palavra de um rei é dito é lei, muito mais a palavra do Rei dos Reis é lei absoluta, é decreto irrevogável. Então, por esse motivo, talvez seja que o rei Salomão é chamado nas Sagradas Escrituras de o pregador. Isso porque a função de pregar não se limita ao sacerdócio. A função de pregar não se limita nem mesmo ao profético. A unção de pregar ou a função de pregar, ela está ligada ao ofício real, aos decretos reais. Porque para proclamar a palavra do Rei dos Reis, nada melhor que um dos seus súditos, um rei. Isto é a nobreza da pregação do Evangelho. A Bíblia nos diz que ao soar da sétima trombeta, ou melhor, da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Primeira epístola do apóstolo Paulo, no capítulo de número 15 e no versículo de número 52. Nos fala disso, que ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Para mim, muito mais espantoso do que os mortos ouvirem e ressuscitarem,
obedecerem ao comando de que se levantem, sendo que os mortos são os mais surdos dos homens e eles ouvem a última trombeta. Muito mais espantoso para mim é o fato dos vivos não terem escutado e atendido às outras trombetas. Nós precisamos, amados irmãos, estar atentos ao som da trombeta. John Piper, pregador mundialmente reconhecido, falando do fato do coronavírus e da pandemia, diz: não há dúvida de que isto é um som de trombeta a alertar os homens. A trombeta está soando, mas eu quero dizer algo a você. Não basta ouvir a trombeta. Há de se entender a mensagem da trombeta. E há de se atender, e não só entender, mas atender a mensagem da trombeta, obedecendo o significado desta mensagem. O próprio apóstolo Paulo diz que a trombeta deve dar um som certo, um som que seja compreensivo. Por quê? Porque diz a palavra, porque se a trombeta der toque incerto, quem se preparará para a batalha? Sabe, as trombetas quando soavam, elas por vezes invocavam a presença de Deus. A manifestação da presença de Deus, da pessoa e do poder do Espírito Santo. Elas convocavam os homens ao ajuntamento solene, a santa convocação. Mas elas, as trombetas também, convocavam a guerra e orientavam na guerra. De modo que aquele que tocava a trombeta tinha que saber o exato toque, porque cada toque tinha um significado. E nós devemos estar com os nossos ouvidos afinados ao toque das trombetas. Nós devemos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Escutarmos o som dos céus, a orientação do Altíssimo. Como eu disse, trombetas invocam a Deus. Trombetas convocam o povo. E trombetas nos ordenam ao preparo na guerra, para a batalha, e nos organizam na batalha. Nós podemos ser, inclusive, trombetas do Senhor. O shofar, a trombeta, que é tão frequente nas palavras relacionadas aos últimos dias, sejam no teor escatológico das epístolas, seja
no livro de Apocalipse, onde se cita as 7 trombetas, por exemplo, o chofar era feito de chifres de animais. Por cada chifre ter uma forma única, ser único. Não há um chofar que tenha um som igual a outro. O sopro pode ser o mesmo, mas a forma lhe dá som distinto. A Bíblia diz que o Senhor, quando criou o homem, soprou sobre as suas narinas. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2 e versículo de número 7. Formou Deus o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas. E o homem passou a ser alma vivente. O Senhor Jesus mesmo, quando esteve com seus discípulos após a ressurreição, nos evangelhos encontramos que Jesus soprou sobre eles, como uma nova criação. Soprou e disse: recebei o Espírito Santo. A palavra Espírito significa sopro. Recebei o sopro santo sobre as vossas vidas. Nós temos que nos tornar semelhantes a verdadeiros chofares. Quando o sopro, quando o Espírito de Deus enche-nos, como o sopro enche um chofar e dá forma ao som que sairá dele. Assim, o som do mover do sopro, do mover do Espírito dentro de nós, para fora de nós, se manifestará, invocando a Deus, convocando o povo e chamando ao preparo da batalha, dando orientação em meio à guerra. Nós precisamos ser, de fato, este som do chofar. Cada um de nós, como voz de trombeta, como voz de chofar, o som do chofar. Devemos ser compreendidos, devemos dar o som certo e não incerto. Devemos soprar, ou melhor, sermos soprados e vibrar. Não é sem motivo que no derramamento do Espírito Santo, onde em Atos capítulo 2 diz que de repente, no versículo 2 diz: veio dos céus um som como de um vento impetuoso. Há uma versão que diz um som veemente, um vento veemente e impetuoso. Esse é o Espírito de Deus. Ele é veemente, ele é impetuoso, e este mover, este soprar dentro de nós se manifestará. E não foi sem motivo que diz que eles passaram a falar. Houve uma manifestação. E uma manifestação do que? De fala. Eu realmente creio num som do alto. Eu creio num avivamento
que surge em meio de um som do alto. Todas as histórias do avivamento vieram acompanhadas de sons do alto. E não raramente foi visto, sim, frequentemente, uma renovação de adoração, de louvor, de cânticos, em todo o avivamento. Eu espero o maior avivamento que esse mundo já viu, o maior avivamento que a igreja já viveu. Eu espero a manifestação de um som do alto. Eu quero que Deus sopre, tanto em cânticos, em hinos, em adoração, como em palavra, em pregação, em anúncio, proclamando, anunciando, declarando, dando o toque da trombeta. Um som do alto. Um som que tem origem não na terra, um som que tem origem nos céus. Uma mensagem que tem origem nos céus. Uma palavra que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Como eu disse, há sempre uma mensagem prática. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 12, e inicialmente o versículo de número 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E assim continua o texto. Viu-se grande sinal no céu. João, nesta visão do Apocalipse, vê algo grande. Essa palavra aqui é a palavra magno. Um magno sinal nos céus. Foi visto. A palavra magno é a palavra máximo. Um sinal máximo. Um sinal extraordinário. Um sinal impressionante. Um sinal magno. Um sinal magnífico. Nos céus. Grave bem, no céu. Foi visto algo magnífico, algo que é o máximo. E eu mesmo muitas vezes brinco que Deus nos quer fazer como a sua resposta. E não que isso seja uma brincadeira, mas eu digo que nós temos que ser magnos. Nós temos que ser, para a glória de Deus, magníficos. Nós temos que ser simplesmente para a honra, glória e louvor do Senhor o máximo. Meu irmão, esse é o teu destino, esse é o meu destino como igreja de Cristo, sermos magnos, magníficos, tremendos, sermos grandes, sermos o máximo. O máximo. Apocalipse, então, nos fala disto. E nos fala daquele dragão,
o dragão vermelho, que você lerá em Apocalipse, que esse dragão perseguiu a mulher que estava para dar à luz, que os anjos do Senhor, que Miguel, pelejaram, lutaram contra o dragão. Às vezes a nossa atenção está contra o grande dragão. A Bíblia diz que o dragão também é grande. Se o sinal é grande, o dragão também é grande. E diz no versículo 9 que este dragão, mesmo grande, foi expulso. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. No versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse, nós encontramos esta narrativa. Às vezes nós estamos tão preocupados com o ataque do nosso inimigo e nos esquecemos de agir como agiu o profeta e falou ao moço que com ele estava. Quando estavam cercados pelas forças adversárias, pelas forças dos inimigos, dos sírios, diz a palavra: não temas, porque mais são os que são por nós do que os que são contra nós. E o jovem não via nada disto, via os exércitos inimigos. Ao que o profeta pede a Deus: abre-lhe os olhos, e ele viu os exércitos angelicais. Os exércitos angelicais, e que cegaram e dominaram todos aqueles inimigos, estiveram nas mãos do profeta. A primeira coisa que eu quero dizer a você: não venha supervalorizar o adversário. Saiba que mais são os que são por nós do que os que são contra nós. Saiba também que maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. Mas é interessante dizer que era o grande dragão, a antiga serpente. E a minha pergunta é: como uma serpente se torna um dragão? Como uma serpente se torna um dragão? Crescendo. E crescendo, como ela pode crescer? Para crescer, ela precisa comer. Se nós vamos ao livro de Gênesis, encontraremos que a serpente, que é o diabo, a antiga serpente, Satanás, o sedutor deste mundo, diz a palavra que ela comeria do pó da terra, Gênesis 3:14, que a serpente comeria do pó da terra. Mas em Gênesis 2:7,
diz que o homem foi feito do pó da terra, o que é reafirmado em Gênesis 3, 19. Tu és pó, porque do pó foi feito, e ao pó voltarás. O homem é pó. Mas que tipo de pó é o homem? É um pó erguido. É um pó levantado. É um pó que, uma vez soprado, passou a ser alma vivente. E do que se alimenta a serpente? Se alimenta do pó. Mas não do pó erguido, mas do pó caído. Do pó espalhado pela terra. Isto quer dizer que o pó caído, que o pó decaído, que o homem decaído, que a decadência, que a corrupção do homem alimenta o diabo. Meus irmãos, nós temos que viver a nossa santificação. Nós não podemos permitir que a corrupção tome lugar na nossa vida, nos levando a uma decadência que fortalece apenas o nosso adversário. Seja você tão santo que o diabo passe fome. Seja você tão santo que o inimigo não se alimente de você. Que não haja decadência nossa. Esse apetite, esse grande apetite do adversário, o faz um devorador. Mas a semelhança de João Batista, como nos diz em Mateus 3, versículo de número 4, a semelhança de João Batista, nós devemos ser aqueles que nos alimentamos dos devoradores. João Batista, diz a palavra, comia gafanhoto, que é o símbolo do devorador, e mel silvestre. Então nós igualmente devemos nos alimentar, devorar os devoradores. Lembre-se que eu disse que o som da trombeta, o som da palavra profética, o som da pregação, do anúncio do evangelho, da palavra de vitória, ele nos convoca, ele nos faz estarmos preparados para a batalha. Para a batalha, para obtermos vitória. Assim como Josué e Caleb deve ser o nosso espírito, não como os dos demais espias, que fizeram derreter a coragem daquele povo, o ânimo daquela gente. Mas nós devemos ser como Josué e Caleb. Se você lê o que Josué e Caleb disseram ao povo de Israel em Números, capítulo de número 14, e no versículo de número 9 diz: nós o comeremos, nós nos alimentaremos, eles nos serão como pão. Veja, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Lembre-se do que Paulo diz: se Deus é por nós,
quem será contra nós? O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Essa é uma palavra de vitória. Aquela mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua, como diz lá em Apocalipse 14, no versículo de número... Apocalipse 12, no versículo de número 14, diz que lhe foi dada, ou melhor, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. A visão é grande, o dragão é grande, mas a águia também é grande. Aleluia! E as asas que nos são dadas são da grande águia. Para quê? Para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, fora da vista da serpente. Já a serpente voltou a ser serpente, porque caiu em terra. Esse grande dragão é apenas a serpente. E a serpente busca envenenar e busca matar por contrição, por apertos, por sufocos. Quantas pessoas estão debaixo do ataque da serpente em nossos dias? Envenenadas. Mas outras não. Outras não estão envenenadas, estão apertadas. Outras estão sufocadas. De tudo isto o Senhor nos livrará. Mas veja, foram dadas as duas asas da grande águia. Voarão como águias. Como águias serão, renovarão as suas forças como a águia. Foram dadas asas para voar. Mas a visão era no céu. E se viu esta mulher, então, no céu. Quando você lê aqui, viu-se, veja, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão. É outro sinal. É um grande dragão, mas é outro sinal. Mas não é um grande sinal. É um outro sinal, mas não é um grande sinal. Nós somos um grande sinal. Você é um sinal maior do que o grande dragão. O dragão vermelho, que é a serpente. Aqui, muitas pessoas podem interpretar de várias maneiras, mas aqui diz o dragão, a serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, foi atirado à terra. E com ele, os seus anjos. Veja, esse sinal nos céus, essa mulher recebe as duas asas.
da grande águia e desce para o deserto. Se está nos céus e o deserto está na terra, ela desce para o deserto, aonde será sustentada. Ela desce para o deserto. Deus não nos dá asas apenas para subir. Deus também nos dá asas para descer. Porque se eu não desço com as asas, eu de fato não desço, eu caio. Eu baixo caindo e não voando. O diabo, o dragão e seus anjos caem. Caem, mas nós descemos. Nós não caímos. Deus nos dá asas para quê? Não apenas para que subamos, não apenas para que voemos para subir, mas para que também possamos voar para não cair. Sabe, tão importante quanto voar, e até mesmo quem está acostumado a voar, é muito importante, além de voar, não cair. Pergunte a qualquer um que viaja de avião. Que não basta voar. Eu quero não cair. Eu quero pousar. Então, Deus deu as asas da águia, da grande águia, para que a mulher pudesse pousar e pousar no deserto, aonde seria sustentada lá o seu lugar. Esse é um lugar onde Deus nos prepara. O deserto foi o lugar onde Deus sustentou o povo de Israel durante 40 anos e os preparou para a conquista da terra prometida. Ali, aquele povo foi forjado por Deus, foi transformado num povo guerreiro, num povo conquistador. Ali Deus mudou a têmpera do seu povo. O deserto é o lugar onde Deus forja homens, como os profetas. Os profetas são formados por Deus no deserto, onde Deus lhes dá a têmpera, igualmente ao seu povo. Quando Deus nos leva no deserto, Ele nos sustenta no deserto. O objetivo de Deus não é que passemos por privação, ainda que possamos ter provação. O objetivo de Deus é Ele nos sustentar, nos suprir sobrenaturalmente no deserto. E nos fazer sermos, ao sair do deserto, os conquistadores da terra prometida, das promessas de Deus. É muito importante isto, o descer. Pois, se referindo a Jesus mesmo, o apóstolo diz: que quer dizer que subiu? Senão que primeiro desceu e desceu até as regiões inferiores da terra. Antes de subir, nós precisamos descer. O caminho de subir no reino de Deus começa descendo. Há um mover do reino em descer. A Bíblia diz
que naquela visão do sonho que tivera Nabucodonosor, em que Daniel, no capítulo de número 2, nos relata, falando daquela estátua com a cabeça de ouro, com o busto de prata, com o lombo de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro, diz que surge, tirada do monte, uma grande pedra que rola, que é tirada sem auxílio de mãos humanas, e dá contra a estátua e a transforma em pó. Como viste que do monte, diz a palavra, foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O grande profeta Daniel. Aleluia. Nesse mundo tão soberbo, de reinos tão altivos, de Babilônias, tudo encabeçado por Babilônia. Babilônia que em Apocalipse é chamada a grande prostituta. Vem ouro, vem prata, bronze, ferro, barro, mas tudo é transformado em uma coisa só, pó. E desta pedra que rola, que desce o monte, que desce a montanha, se levanta, esta pedra é o reino de Deus. Esse mover de descer é poderoso. É uma avalanche sobre os domínios deste mundo tenebroso. A própria palavra nos fala sobre Gideão. E Gideão, já tendo tido as provas de Deus que venceria os seus inimigos, Deus disse: se você ainda tem dúvida, vai ao acampamento dos midianitas e amalequitas. Vai a esse acampamento. E Gideão foi e viu aqueles dois midianitas conversando. E um contava o sonho e outro dava a interpretação. E o sonho era que via um pão de cevada rolando, descendo como está em Juízes 7, versículo 13 e versículo 14. Aquelas pessoas ali, chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho a seu companheiro e disse: tive um sonho e eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo. E ficou assim estendida. Versículo 14. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Aleluia. Meus amados irmãos,
não temamos o poder do dragão, dos anjos do dragão. Não temamos a serpente, o diabo, Satanás, pois o Senhor está conosco e eles nos serão como pão. E nós os devoraremos como quem come o pão. Eles nos alimentarão. A vitória será nossa. O objetivo desta palavra é ser o toque da trombeta, um toque certo e não incerto, para que nós nos preparemos para a batalha. Vem a hora. Deus leva-nos por um tempo. E agora devemos ir à conquista. Devemos sair a conquistar, a vencer. Esse é o nosso destino profético. E a nossa vitória é em ganhar almas, em conquistar vidas, em vencer todo principado e potestade, todo poder dominador desse mundo tenebroso, toda força espiritual do mal nas regiões celestes. Nós fomos chamados para sermos uma resposta de Deus, para sermos a resposta do Senhor, para que o povo seja livre, como foi com Moisés, o libertador de Israel. Cristo é por nós. Cristo está conosco. Ele nos fortalece e nos conduz em triunfo. No nome de Jesus. Amém. Se você já tem a Cristo, nada tem a temer. Mas se porventura você não tem a Cristo, de fato você deve temer. Pois apenas o Senhor pode nos dar vitória contra este mundo tenebroso. E como ter a Cristo? Recebendo, aceitando como seu Senhor e seu Salvador. E eu quero abrir a oportunidade a você, para que você abra o seu coração, para que Jesus entre na sua vida e você seja salvo. Que não tema o dragão, que não tema a serpente, que não tema o veneno, porque pegarão em serpentes e mal nenhum lhes acontecerá, como está em Marcos capítulo de número 16. A serpente não poderá te apertar, ela não poderá te sufocar, te asfixiar. Ela não poderá fazer essa contrição contra você, porque o Senhor te fortalecerá, o Senhor te guardará, o Senhor te livrará. Então, aceite a Jesus agora. Ore comigo. Senhor Jesus, entra em meu coração. Toma lugar na minha vida. Toma lugar no meu viver. Seja Senhor e Salvador sobre a minha vida. E não mais temerei. Confiarei em Ti como Josué e Calebe.
não esmorecerei. O Senhor é conosco. O Senhor é por nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu ainda quero orar por você, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem visto o diabo tão grande, o grande dragão vermelho. Saiba que você é magnífico. Saiba que você é o máximo. Que ele pode ser até visto, ele é até uma visão, mas você é a maior visão. Ele é uma visão, mas você é a grande visão. Quem é maior não é o diabo. Quem é maior é você. Porque maior é o que está em você do que aquele que está nesse mundo. Você tem que falar como Davi disse a Golias: hoje todos virão que o Senhor não livra com escudo, ou com espada, ou com lança, porque do Senhor é a guerra e do Senhor é a vitória, e o Senhor te entregará em minhas mãos. O deserto é um lugar onde Deus sustenta o seu povo sobrenaturalmente. O deserto é o lugar onde Deus nos forja para nos tornarmos conquistadores. E agora eu quero te convidar a assumir a sua postura e a sua ação de conquistador, na coragem de um Josué e de um Calebe, não esmorecendo, confiando plenamente no Senhor, com uma fé inabalável, combatendo o bom combate, completando a carreira, guardando a fé. Se você deseja ser este magnífico de Deus, este máximo de Deus, grande em Deus, para que toda honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor hoje e sempre. Então ore comigo agora. Senhor nosso Deus, nós nos entregamos. Queremos ser os valentes de Jesus. Queremos ser os conquistadores. Queremos derrotar este mundo tenebroso. Então dá-nos espírito de conquista. Dá-nos coragem e valor. Dá-nos um coração como teu coração e dá-nos, Senhor, um valor para te glorificar. Usa-nos e abençoa-nos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Nós queremos aprender a nos humilhar, a descer para subir, a sermos humildes para sermos exaltados. Não queremos a glória, mas a darmos toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao nosso Senhor, porque dele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. No nome de Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero lembrar que estaremos no dia 25, retornando com nossos cultos presenciais.
Eles serão cultos presenciais e lives. Continuaremos com as lives em todos os cultos. Que Deus possa abençoá-los. Nós estaremos cumprindo, como eu disse, todos os protocolos de segurança. Lembre-se, esse problema ainda não terminou, ainda existe. Veja o que está acontecendo na Europa e ore pelos nossos irmãos da Europa. Nós agora já, parece-me, que sabemos enfrentar melhor a doença, mas que o Senhor nos livre deste flagelo. Ó Deus, guarda-nos, livra-nos de todo e qualquer mal. Eu te peço agora, ó Jesus, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, que o Senhor nos abençoe e nos dê a paz, que faça-nos prosperar em todo o nosso caminho. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe e até a nossa próxima live, se assim Deus nos permitir. Amém.